Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Pena. E eu sou a Adriana Schelliger. E você está de novo aqui no Dri ao quadrado. Dri. Então, o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar a diferença entre as drogas orais, né, os quimioterápicos orais e os quimioterápicos venosos. Isso. E aí, Dri, por que tem alguns remédios que são endovenosos e tem alguns remédios que são orais? Interessante, porque sempre há uma perspectiva de quando você vai introduzir um medicamento oral, ele é menos tóxico. Ou de que a quimioterapia ou o tratamento venoso é mais tóxico. Isso não é verdade, né? O que é importante a gente lembrar é o seguinte, todo desenvolvimento de droga surge a partir de uma hipótese. Você tem hoje, nós estamos falando em século XXI, uma terapia oncológica que tem no máximo 70 anos, não tem um século. Se a gente imaginar um século de aviação civil, por exemplo, que a aviação civil tem um século, a medicina e a oncologia, ela tem 60, 70 anos. Quer dizer, são coisas muito novas. Então, desde o desenvolvimento das primeiras drogas, que muitas vezes surgiram, eu vou dar um exemplo da adriamicina, que é um antibiótico antitumoral, que foi desenvolvido a partir de uma cultura de células que descobriu numa cerca de uma fazenda lá no Mar Adriático, e por isso que é adriamicina. Isso é uma das drogas... Nem é em nossa homenagem, né, Adri? Isso. Não, e eu vou te dizer, é uma das coisas mais fantásticas da introdução da terapia até hoje. Então, eu estou falando de uma droga venosa que não foi substituída até hoje, e a gente trata câncer de mama, linfoma, leucemia, enfim, uma série de patologias com uma droga venosa fundamental. Por outro lado, à medida em que a medicina evoluiu, se foi descobrindo que tem determinados mecanismos de ação em que as drogas são melhor administradas de forma contínua por via oral. Vou dar um exemplo do ibrutinib. O ibrutinib é um inibidor de tirosinoquinase, que ele vai inibir uma proteína intracelular de forma contínua. Você não ia fazer quimioterapia, não ia fazer uma droga venosa diária. De todos os dias da sua vida. Isso. Um outro exemplo que mudou a história da medicina é o imatinib. Imatinib, para LMC, né? Isso, é uma leucemia mieloide crônica que 100% das vezes evoluía para uma leucemia aguda, que precisava de transplante de medula óssea para que o doente pudesse ser considerado curado e que hoje trata com uma cápsula por via oral. Então o problema não é toxicidade e nem modernidade. É, na realidade, mecanismo de ação, a doença em si, enfim, né? Eu acho que isso é muito importante. E também tem eu quero falar vetor, mas não é isso. O modo em que a droga é biodisponibilizada, né? Exato. Então, quem é o veículo que carrega aquela droga? O que eu preciso para que aquela droga seja, de fato, absorvida pelo organismo e chegue na célula? Então, é isso também que faz com que alguns medicamentos a gente não consiga simplesmente ter eles venosos, orais. Sim. E tem outros que a gente não consegue, quem tem que ser oral não pode ser endovenoso, né? E outros a gente pode administrar dos dois jeitos. Então, eu acho que os medicamentos mais óbvios, tirando os quimioterápicos, assim, dipirona, por exemplo. Eu tenho nas duas formulações, né? A gente conseguiu ter o veículo que administra dipirona com eficácia por via oral e com eficácia por via endovenosa. E aí eu acho que é importante a gente falar dos quimioterápicos orais, porque a gente fala hoje, né, de agora a gente tem as drogas quimioterápicas orais e a gente pode usar finalmente comprimidos para tratar o câncer. Só que a gente tem que lembrar que já tem muito tempo atrás que a gente trata a leucemia aguda com drogas orais, como metrexato e purinetol, né? Que a gente usa para tratar principalmente leucemia promielocítica aguda, mas faz décadas que a gente usa, né? O metrexato a gente usa também para tratar linfomas e tal, mas daí de forma endovenosa. Eu acho interessante, você falou uma coisa que é importante. Olha só que curioso, metrexato é uma das drogas com maior capacidade de administração, seja de drogas orais,
endovenosa, intramuscular. Intratecal, que é dentro do líquido da espinha, em doses que vão de 2,5 miligramas a 2,5 gramas. Olha que fantástico. Então, dependendo da doença, do objetivo, Exato. você pode usar especificamente o Methotrexate, que a gente está falando, que é uma droga muito antiga, de diversas formas. Então, não é só a forma de administrar, é o objetivo, Exato. a doença, em que você está se baseando. Lembrando que Methotrexate se usa para artrite reumatoide. Sim, para outras doenças não oncológicas também. E eu acho legal a gente falar também que assim, ó, mas o meu médico me deu só um comprimido para tratar o meu câncer. Eu acho que eu não vou ficar curado. Não. Né? Hoje a gente tem medicamentos, que é o que a Adriana falou, que são essencialmente orais e que têm eficácia tão ou melhor do que se a gente fizesse outras medicações que a gente tinha antes disponíveis para tratar a mesma doença. Então, eu acho que não se preocupe, o seu remédio é por via oral e ele vai funcionar do mesmo jeito. Isso. Vai dar tudo certo, né, Adri? Agora, sabe que eu vi aqui, a gente estava falando sobre administração de medicamentos orais. Eventualmente, nós vamos ter tratamentos para aquela patologia. Vou dar um exemplo da leucemia linfocítica crônica. Hoje é uma das patologias, junto com mieloma, na minha opinião, mieloma múltiplo e leucemia linfocítica crônica, que o número de opções terapêuticas mais evoluiu e foram incorporadas nos últimos 4 anos. Os últimos 4 anos foram fantásticos nessa área. Agora, né? E você pode tratar a leucemia linfocítica crônica só com medicamentos venosos ou só com medicamentos orais, ou com a combinação, certo? Mas você tem, eventualmente, pessoas com dificuldade de deglutir comprimido. Isso é muito comum, principalmente mulheres, né? A gente vê mulher que tem uma dificuldade de engolir comprimido, o comprimido é pequeno, é grande. Isso não é tem incomum. Gosto, né? Isso. E aí o que a gente faz, Dê? Na verdade, assim, a gente pode optar, né, por dar a opção do paciente. Então, olha, o comprimido precisa ser ingerido. Diariamente. Você vai ser capaz de tolerar, né, isso. Não vou ser capaz de tolerar, então a gente tem a opção de fazer uma medicação endovenosa. Alguns comprimidos podem ser diluídos, alguns comprimidos podem ser macerados, alguns comprimidos podem ser cortados. Alguns comprimidos não podem ser diluídos, não podem ser macerados, não podem ser cortados. Exatamente. E precisam ser engolidos inteiros. Isso. E aí eu acho que é importante a gente sempre procurar o farmacêutico do serviço para tirar essas dúvidas e o médico também. Isso. E por outro lado, tem comprimidos que devem ser diluídos, né? Então a gente tem alguns comprimidos, por exemplo, que não são quimioterápicos, mas quelantes de ferro que a gente deve diluir. Então a gente tem sempre que estar atento, nós como médicos, em dar a orientação correta para o paciente, para que ele faça o uso correto da medicação. O paciente tirar todas as dúvidas em relação àquela medicação de uso oral, que ele vai levar para casa dele, né? E ele também se apoderar da informação lendo a bula do medicamento. Né? A bula do medicamento tá lá para isso. O meu avô era médico e ele falava, paciente não deve ler bula, porque daí começa a ter os efeitos colaterais e tal. Eu sempre achei aquilo, tá bom, a bula existe para quê então, né? Porque se for só pro médico, não deveria estar dentro da caixa do comprimido. Claro. Mas não, a bula serve para o paciente entender aquilo, né? Entender quais são os riscos, entender principalmente como eu devo usar, né, Adri? Então, acho que isso é super importante mesmo da gente falar. Eu acho que você falou uma coisa importante. Primeiro, você falou do farmacêutico, né? Hoje, cada vez mais, o farmacêutico clínico, né, que a gente chama, ele faz parte do processo no momento em que o doente começa a fazer o tratamento. Então, se você tem uma opção terapêutica, que você fez uma combinação com o seu paciente, olha, a sua patologia é essa, nós temos a opção de dar medicamento absolutamente oral para o senhor, para a senhora, mas eu preciso antes fazer uma avaliação com o farmacêutico. Por quê? Porque tem substâncias, cada vez mais, se a gente substitui muitos medicamentos por medicamentos orais, lembrar que alguns pacientes já usam outros medicamentos. Antihipertensivo, remédio para tireoide, remédio para protetor do estômago, remédio para diabetes. E a gente sabe que tem algumas medicações que elas interagem de forma que podem aumentar ou diminuir a absorção daquela droga. Por isso, o farmacêutico clínico é fundamental nesse processo,
né? Então, ele vai avaliar, hoje a gente sabe, dando o exemplo, por exemplo, de alguns inibidores de BTK que não podem tomar com omeprazol, pantoprazol, que a gente sabe que são drogas que se usam com muita frequência. E o paciente não comenta com o médico. Por isso, o farmacêutico ele vai lá e tira aquilo do doente. Olha, eu preciso que você me diga quais são os medicamentos. Ah, eu não tomo nada, mas eu tomo um chazinho que a minha tia trouxe de uma erva. De grapefruit. Isso, e essas coisas interferem. Sim. Chá, não pelo fato de serem plantas ou substâncias naturais que não interfiram. Exato. Por isso que a questão da medicamento oral, cada vez mais que a gente introduz, por outro lado, que tem essa capacidade do doente tomar em casa, poder viajar tomando o seu remédio, tem essa questão da interação de drogas por via oral que pode interferir e ter interferência no resultado, né? Sim. E também o armazenamento, né? Eu acho que isso é super importante da gente também. Eu acho que é um papel importantíssimo, tanto do farmacêutico, quanto do médico, quanto da enfermagem, que acompanha o paciente, de dizer para ele, olha, você precisa armazenar o seu remédio na geladeira. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter se o meu remédio for para ser armazenado na geladeira? Ah, eu preciso ter a temperatura constante da minha geladeira, eu preciso saber qual é a temperatura que tem que ficar, eu preciso saber que quando eu tiver, por exemplo, uma perda de energia na minha casa, eu tenho que ficar atento à temperatura da geladeira, tirar o medicamento de lá, colocar num Gelox, né, num isopor ali para manter a temperatura. Eu tenho que saber que quando eu vou buscar a medicação em algum lugar e vou levar para a minha casa... Precisa também manter a temperatura. Por isso que eu acho que esse papel da multidisciplinaridade clínica... É fundamental. Tá, você tem o farmacêutico, a enfermagem, o médico, eles vão orientar o paciente, né? Então, eu vou contar uma coisa engraçada. Eu tive uma paciente, uma senhorinha, e isso é importante, a comunicação com o paciente. Olha muito. isso. Eu tive uma senhorinha, ela tinha 80 e poucos anos e ela estava numa segunda linha de tratamento com um inibidor de BTK oral. E eu orientei a ela a tomar a medicação e ela leu na bula, como você estava falando, que tinha que botar o frasco de remédios em lugar fresco. E a filha foi me dizer que ela botou o remédio num banquinho com um ventilador em cima, porque ela morava num lugar muito quente. Então, olha só, a comunicação que é importante. É claro que ela não precisa botar um ventilador em cima do frasquinho, mas ela entendeu. Você vê que ela se comprometeu em manter o ambiente perfeito para a medicação sobreviver, né, Tri? Então, não, mas eu acho que isso é importante também. Você não vai deixar no seu carro com o sol o dia inteiro. Não, então, lembrando que quando você olha a bula, mandar em lugar fresco entre 18 e 22 graus, isso não é Rio de Janeiro, por exemplo. Né? A gente está falando de uma cidade em que 6 meses por ano a temperatura média é 26, 28 graus. Então isso também tem impacto dependendo do local paciente, onde a pessoa mora, né? E aí eu acho que é importante também a gente dizer assim, o que eu vou fazer se eu tiver esquecido de tomar, né, Adri? Isso é importante. O meu remédio. Esqueci, eu tomo todo dia, meio-dia o meu remédio. Hoje eu esqueci, já são 7 horas da noite. Sempre importante tirar essa dúvida com o seu médico. Mas o mais importante de tudo esqueceu, lembrou só no dia seguinte que tinha esquecido, nunca dobre a dose. Isso. Nunca tome 2 comprimidos porque você não tomou um antes. Isso vale para qualquer remédio, não é só o quimioterápico. Mas o quimioterápico é mais ainda. Né? Então não faça vou dobrar a dose porque eu não tomei ontem, daí eu já acumulo essa dose aqui. Não, não vamos fazer isso, tá? Então isso é a coisa mais importante. E aí conversar com o seu médico para saber se você pode tomar 2 horas depois, se você esqueceu, você pula aquela dose, o que faz, né, Adri? E tem um bom senso, né? Se você tinha que tomar remédio ao meio-dia e são 2 horas da tarde, essas 2 horas da tarde não vão fazer diferença. Exato. Mas se são 2 horas da manhã, aí você tem que usar o bom senso. Você não vai tomar, porque isso vai interferir e isso gera muita ansiedade. Então eu acho que, como você falou, a comunicação com o seu médico é fundamental. Tirar todas as suas dúvidas. E essa questão que você falou de esquecimento e tudo, passa também por uma outra questão que cada vez mais a gente precisa estar ligado com o seu paciente, que é o compliance, que a gente chama, entre aspas, do paciente com a medicação. Teve um artigo interessante que foi apresentado no último Congresso de Hematologia, que era para tentar, é um pôster que eles viram o seguinte:
como é que os doentes que usam medicamentos orais, oncohematológicos orais, aderem, né? Aderem não só à medicação, como às suas medicações prévias. Então, o que eles observaram? Que como o doente estava muito comprometido em tomar a medicação para o tratamento do seu câncer, aquelas medicações para diabetes, hipertensão e tudo, no primeiro ano, elas caíram de aderência. Então, muitas vezes o doente vai ter alguma complicação clínica, seja elevação de hipertensão, alteração dos níveis de glicose, tudo porque a aderência ao tratamento da doença de base foi interrompida. Então, não porque é efeito colateral da medicação. Exato! Então você tem que prestar atenção, fazer uma boa anamnese de como é que o doente está do ponto de vista de aderência das drogas anteriores, se as drogas anteriores com a medicação oncológica está interferindo em alguma coisa, está aumentando toxicidade gastrointestinal, por exemplo, náusea, vômito, diarreia, que pode ocorrer, e isso ter lá na frente um desfecho de positivo ou não, independente da doença e da droga oncológica, mas sim pelo fato da aderência. Então, tem vários, acho que tem 2 ou 3 artigos no ASH falando sobre aderência de drogas. Muito. Porque se você cada vez tem mais opções de drogas orais oncológicas, você tem que lembrar, primeiro, que dependendo da patologia, são de pacientes mais idosos. Eles já usam medicamentos, né? E o que isso interfere ou não no desfecho clínico. Então, de novo, a comunicação com o médico e entre o médico e o paciente, farmacêutico, enfermagem, hoje, cada vez mais, é mais próximo. Você tira o doente do hospital, tira ele da clínica de infusão e coloca ele em casa tomando a medicação. Mas isso não afasta a necessidade de continuar perseguindo a aderência do tratamento, né? E aí eu queria fazer 2 comentários só. Um que é... Eu me lembro quando lançou o Glivec aqui no Brasil, que é o imatinib para leucemia mieloide crônica, eles davam, que naquela época o compliance não era tão pesado, né? O laboratório poderia dar brindes, eles davam de brinde, não sei se você lembra. Um estojinho que tinha um reloginho. Eu lembro. Laranjinha da cor que era o Glivec. Que tinha um reloginho, o doente punha os comprimidos lá dentro e colocava o timer lá para tocar, para lembrar de tomar. De tanto que... E eles lançaram programas de aderência e tal. Isso. De tanto que a gente sabe que é mais difícil aderir, no fim das contas, a um tratamento oral quando você é o senhor do seu tratamento. Porque a hora que o tratamento quimioterápico, você tá com hora marcada, vai lá, alguém infunde para você e você volta para casa, tá tudo fácil. Sim, a hora que você é o diretor daquilo e você tem que tomar conta de manter a medicação em dia, começa a ficar bem mais difícil. Isso. E aí outro ponto que eu queria falar bem rapidinho pra gente encerrar é: no Brasil a gente tem aquela questão que a gente já falou em 2 podcasts anteriores de ANS, SUS, ROL. Sim. E a gente tem uma coisa dos quimioterápicos orais e uma briga eterna aí, se os planos de saúde liberam, não liberam, quimioterápico oral é igual, não é endovenoso e tal. E durante 2020 e 2021 o Senado brigou por isso, queria aprovar uma lei que obrigava os planos a pagarem os quimioterápicos orais do mesmo jeito que pagam os endovenosos, né? Mas isso acabou sofrendo uma sanção, né? Um veto do presidente na época. E a quimioterapia endovenosa acaba sendo mais fácil, na teoria, da gente conseguir aprovação, principalmente se o paciente precisa fazer internato, porque daí não existe rol para isso. Estamos falando de saúde suplementar, do que os quimioterápicos orais. Mas ao longo desses últimos anos de introdução de muitos quimioterápicos orais, né, aí na nossa rotina, a ANS tem incluído cada vez mais esses quimioterápicos no rol, e a gente tem tido a possibilidade de utilizar sendo coberto pelos planos. Certo. Lembrando que a grande maioria desses quimioterápicos não está disponível no SUS. Os para LMC, né? Então o imatinib, o nilotinib, o dasatinib já estão disponíveis e a gente consegue utilizar, mas os mais novos ainda não. Só lembrando que imatinib tem 30 anos. Sim. Né? Então eu acho que a gente está num cenário que caminhamos para que isso possa ter acesso a todo mundo. É claro que você falou que é uma coisa muito importante. Hoje, no cenário brasileiro, a diferença está entre ter ou não acesso, né? Não é muito mais pelo fato de você ter a capacidade de introdução de novas terapias. Basta ver
CAR T-Cell, que já foi aprovado, e eu já tive um doente que infundiu agora, segunda-feira, o meu primeiro CAR T. Então, ok, isso é a exceção, isso não é a regra. Na grande maioria das vezes, a gente não vai ter acesso a essa tecnologia. Então, o que a gente quer é o quê? É acesso a todos. Sim, é claro que eu acho que, se a gente pensar, algumas patologias, pela sua prevalência e pela sua capacidade de como assim, de trazer o público à importância, como é câncer de mama, né? A gente tem acesso hoje a mais drogas. LMC, inclusive, por conta da capacidade que você tem de incorporar uma droga que vai tratar um doente e vai deshospitalizar esse paciente. Tirar do transplante, tirar de outros tratamentos mais custosos. Então, nesse caso, você tem hoje já medicamentos genéricos que já são distribuídos pelo SUS. Ótimo, você tem isso, mas a gente quer que isso seja para todo mundo, para todas as patologias, seja para mieloma, que a gente sabe que é uma doença que está muito atrasada no SUS. E muito prevalente. Isso. E a própria LLC, que a gente sabe que tem muitos centros do SUS que não tem nem rituximab para utilizar. Lembrando que hoje a gente tem um cenário de imunoquimioterapia para LLC cada vez mais distante, com as drogas novas, esses inibidores de BTK, anti-BCL2, combinação das drogas, fazendo isso de uma forma cada vez mais utilizando essas combinações, e a gente ainda não tem isso no SUS. Sim. Mas eu gostaria só de lembrar, para a gente finalizar, que se você é paciente, se você é um parente, se você é um amigo de alguém que tenha alguma doença oncohematológica, procure no centro onde o seu parente, amigo, enfim, esteja tratando, se há pesquisa clínica. A forma de dar acesso aos nossos pacientes do SUS é participar de estudo clínico. E a gente tem no Brasil inteiro estudo clínico. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Nós temos capacidade de incorporar o doente num estudo e dar acesso a ele a novas tecnologias. Isso aí. Não é? Isso aí, perfeito, Dri. Até a próxima. Beijo. Beijo.